I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Chuck Dixon, para quem não conhece, escreveu histórias excelentes, principalmente na família do Batman. Criou o Bane. Meu, o cara é uma lenda, das poucas que ainda sobraram. Inclusive, o Nightfall foi a época em que eu peguei mesmo gosto por ler história em quadrinho de super-herói e ampliar até os meus horizontes em relação a isso. Como eu já disse antes, eu lia pouco história de super-herói e lia Novos Titãs. O Chuck Dixon, ele explicou recentemente por que política não pertence, não tem lugar, não deveria estar inserida nos quadrinhos de super-heróis. Ele compartilhou essas ideias num podcast que ele faz, o Ask Chuck Dixon, que o Chris Cueva perguntou: você é completamente contra a política nos quadrinhos? E para isso o Dixon respondeu: absolutamente não. Eu escrevi quadrinhos políticos, eu fiz o The Forgotten Man, uma história da Grande Depressão, aí faz mais parte da história americana e tudo mais. Clinton Cash é um livro muito mais político, um trabalho como o Bill Clinton e a Hillary Clinton, através da fundação deles, usaram essa grana para enriquecer, assim, é puramente político. Portanto, eu não sou contra a política nos quadrinhos. Não sou contra a política de ninguém nos quadrinhos. O Dixon, então, ele passou a discutir que leu a série Trashman, do Spen Rodrigues, e ele disse: na época do Underground, eu costumava ler Trashman, do Spen Rodrigues. Basicamente, clama por uma revolução marxista nos Estados Unidos, uma revolução marxista sangrenta. É muito anti-americano, muito anti-branco quando você vai direto no ponto. E ele continuou: eu entendi a energia disso, eu não acreditei em nada disso, não concordei com nada disso, mas certamente respeitei o direito do Span Rodrigues de fazer qualquer HQ que ele quisesse. Dixon então começa a explicar por que a política não pertence aos quadrinhos de super-heróis. Meu problema com a política nos quadrinhos é quando você mistura com os quadrinhos convencionais. Quando os super-heróis tomarem partido, decidam que sejam democratas ou republicanos, e 99,99% das vezes eles estarão do lado dos democratas, onde o presidente é visto como herói e o outro é visto como um ogro, um covarde, ou o que quer que seja, dependendo da linha do partido dele. Agora, como na antiga Mad Magazine, se os quadrinhos elevassem ou zombassem de cada presidente com a mesma severidade, o mesmo nível, eu ia estar de boa com isso. Mas é uma política sendo colocada em um lugar que não pertence. A política não pertence ao quadrinho de super-heróis, declarou Dixon. O que acontece? Não só, na opinião dele, não deveria ter nenhum tipo de política nos quadrinhos, como quando há, ela é tendenciosa. Então não é como na Mad. Na Mad os caras avacalhavam todo mundo do mesmo jeito. E muitos humoristas brasileiros hoje, da mesma forma. Tanto que antes eram chamados de fascistas, nazistas e tudo mais, e agora o outro lado chama eles de comunistas. Esquerdista safado. Se você tá desagradando os dois lados, tá bom, certinho. Você tá fazendo o seu trabalho, como humorista ou como contador de histórias. Principalmente quando você escreve história para os outros. Se você tá fazendo um negócio direcionado, aí que se lasque, você pode colocar todas as suas opiniões. E se lasque se as pessoas concordam ou discordam. Mas não é um caso. Você não pode transformar o Super-Homem numa determinada coisa, o Batman numa determinada coisa, o Homem de Ferro numa determinada coisa, que vai fazer, que você vai utilizar como meio de passar uma mensagem sua. E ela é totalmente parcial. Aí, meu, realmente. E aí ele continua: eu já disse isso, e vou dizer de novo. Eu sou fã de quadrinho. Você é um fã de quadrinhos. Mas vamos encarar, esses personagens foram criados para entreter os mais jovens. Eles nunca foram feitos para ser políticos. Eles nunca foram feitos para ser literatura. Eles nunca foram feitos para serem significativos do ponto de vista político. Eles foram feitos para ser um bom e sólido entretenimento, e colocar a política nisso estraga tudo. Se você fizesse um filme de Kung Fu político, eu diria a mesma coisa. Sai disso, para de fazer isso. Nesse ponto eu concordo também com ele, em parte. Realmente, os quadrinhos começaram como entretenimento para criança e tudo mais, e
foram envelhecendo de acordo com os leitores foram envelhecendo. Como eu explico na evolução do Coringa, época de ouro, o começo da época de ouro, os quadrinhos não eram para crianças. Eles viraram coisas de criança a partir do fim da Segunda Guerra, e aí durante toda a Era de Prata continuou. Aí a partir da Era de Bronze mudou, porque são pessoas que foram criadas dentro daquilo e eles queriam que envelhecesse um pouco com os heróis. Por isso que a gente tem o ano 1 do Batman, do Frank Miller, Piada Mortal, do Alan Moore, Miracle Man. Então expandem esse universo. O Demolidor, a Elektra. Então eles deram uma envelhecida. Os temas ficaram um pouco mais adultos. Mas eu concordo com ele em relação à política. Se você quer escrever um quadrinho político, crie um quadrinho político. Não use super-heróis especialmente. Porque é isso, é um negócio pra adolescente, que adulto pode gostar. É aquele negócio pro vovô, pra vovó, pro garoto, pra garota, pro titio e pra titia. É um tipo de entretenimento que pode permear todas essas faixas etárias. Quando você trata um negócio puramente político, aí você tá num nicho. Não tem problema, mas faça um produto de nicho. Não use franquias, não use personagens estabelecidos com 80, 90, 50 anos de existência para passar uma mensagem política, sendo que não é imparcial. Eu concordo também com ele. Se a coisa não fosse imparcial, zoa um, zoa outro, é legal, é divertido. Então é isso. Esse foi a opinião que o Chuck Dixon deu no canal do YouTube dele. E, concordo com quase tudo que ele fala. Então comenta aí o que você acha. Se você concorda, discorda, deixe seu comentário, dá um joinha no vídeo, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.